Boa noite, torcedor Afiano. Iniciando a coletiva do técnico Vinícius Bergantin, após a vitória da Locomotiva contra a equipe do Remo. Pedir para os amigos jornalistas se identificarem antes das perguntas, por favor. Vou começar com duas vindo de Araraquara, professor. A primeira é do Marquinho, do Campeões da Bola. Vinícius, parabéns pela vitória e pela postura tática da sua equipe. Gostaria que fizesse uma análise da postura sempre em cima do adversário e também falasse da importância do gol do Ronaldo nessa partida. Boa noite, obrigado. Uma vitória importantíssima. A gente vinha nessa sequência negativa no campeonato, já tinha dado sinais de recuperação contra o Atlético Paranaense, depois um jogo onde nós jogamos 90 minutos contra o Operário em casa, seguramos o empate. A equipe estava muito... os jogadores, a gente estava muito indignado com essa situação. O grupo estava sentindo bastante a fase que vinha passando e a gente se comprometeu a fazer um jogo de altíssimo nível, né, contra a excelente equipe do Remo, com jogadores de altíssimo nível também, mas acho que a gente fez um jogo de parte tática. Acho que houve uma melhora na parte técnica nossa também. A gente pontuou a questão de ser efetivo, e ser efetivo não é só ter 3 chances e fazer 2 gols, né? A efetividade no passe, a efetividade na construção, a efetividade no nosso controle de jogo, que, se eu não me engano, até o final do primeiro tempo estava aí 65%, e a gente voltou a fazer bem o que a gente fez isso no campeonato. Ronaldo, acho que todo mundo acompanhou. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu não sou o Felipe Luiz e o Ronaldo não é o Pedro, mas o Felipe deu um exemplo, né, que ele não estava vendo o Pedro comprometido e por isso não levou para o jogo, e essa situação toda. Nós sabemos, né, da Série A2, do pênalti. Na Série A2 tiveram outras situações também negativas, mas decidiram colocar um carimbo nele. Da minha parte, além de conhecer o Ronaldo há 10 anos, aquilo que o Felipe não viu no Pedro, eu vi todos os dias no Ronaldo. Ele se esforçando, ele brigando, ele lutando, ele esperando esse momento. Já entrou bem contra a Chapecoense, entrou bem contra o Vila Nova, entrou bem, jogou muito contra o Atlético Paranaense, jogou muito hoje. Então, como treinador, a gente entende às vezes a cobrança, a torcida, mas a gente tem que saber onde é que a gente está, e eu tenho que ver o que está acontecendo no dia a dia. Seria uma coisa muito injusta ou muito baixo nível da minha parte se eu não considerasse o dia a dia do Ronaldo. Sempre contei com ele, eu sei das dificuldades da posição, né, que a gente até então, semana passada, estava com o Quirino, o Carlão e ele, 3 grandes centroavantes, né, e a disputa era grande. O Carlão vem fazendo um excelente campeonato e eu fico feliz por tudo aquilo que eu vi nesse tempo todo, no dia a dia, nos treinos, né, e o grupo também ficou muito feliz com essa apresentação, com o gol dele, e de ter se confirmado, ter saído o gol, ter ajudado a gente como ele vinha ajudando no dia a dia, e hoje ficou claro essa qualidade, essa personalidade que ele tem. Professor, pergunta do Vinícius Alves, do GE. Bergantin, parabéns pela vitória. Que peso esse resultado tira das costas do grupo e o que pode agregar para a sequência da competição? Obrigado. Mais do que tirar um peso, eu pontuei ali no vestiário agora a questão do ensinamento que a gente tem que tirar dessa sequência negativa que a gente teve. A gente está num clube que há 30 anos não jogava a Série B, que vem se estruturando, que vem crescendo, que vem buscando esse campeonato estável na Série B, e a gente precisa sempre estar disposto a colocar um alto nível no dia a dia, a colocar um alto nível nos jogos. E a gente não pode mais, não é que ninguém relaxou, ninguém
deixou de fazer, deixou de trabalhar. Mas a gente precisa sempre lembrar dessa situação, que sirva como aprendizado, para a gente estar sempre antecipando as situações e não caindo numa sequência pesada como a gente teve nos últimos 6 jogos. Boa noite, Vinícius. Luiz Antônio Pinto, aqui da Rádio Liberal de Belém do Pará. A vitória de hoje, ela pode servir como essa virada de chave, né? Você citou há pouco os resultados recentes da Ferroviária. O desempenho melhorou, mas os resultados positivos não estavam vindo, principalmente fora de casa. O triunfo de hoje pode servir como essa retomada, essa remontada, porque hoje inicia o segundo turno. E a segunda parte da minha pergunta é com relação às ausências de hoje. Carlão e o Albano. Até que ponto a equipe sentiu a ausência do camisa 10 e do camisa 9? Obrigado. Com certeza, né, a gente já vinha pontuando essa virada de chave. Hoje, com o resultado, com a performance, com a disposição de todos, a gente conseguiu, de uma vez por todas, né, com o resultado positivo, isso fica mais claro de virar, mais fácil de virar essa chave. E, como eu disse anteriormente, que a gente pegue, né, como aprendizado e esteja sempre atento, né, pois o campeonato é longo. A gente teve vários momentos aí, já puxando para a segunda pergunta, com desfalques, mas eu sempre acreditei, sempre pontuei essa questão do grupo. Carlão e Albano, 2 jogadores que praticamente jogaram todos os jogos, menos um que tiveram suspensos. O Albano, acho que contra o Vila Nova, o Carlão contra o Atlético Paranaense. Jogadores que a gente conta muito, tem a sua qualidade, vem fazendo um ótimo campeonato, e essa competitividade dentro do grupo, agora com a chegada do Fabrício, do Hernani, do Vitor Mendes, isso é importantíssimo para a nossa sequência. A gente ganha munição para um segundo turno que vai ser tão difícil quanto o primeiro. Vinícius, boa noite. Saulo Zaire, da Rádio Clube do Pará. Bem direto e reto, foi a melhor vitória, a mais expressiva na Série B por todo o contexto desfavorável das últimas partidas? E outra, dá para brigar perto do G4 e, se possível, ali ter um sprint final favorável para toda a cidade de Araraquara e região? Boa noite, obrigado. Boa noite, obrigado. Foi sim pelo momento, né, do último mês, pelo menos aí, o mês, foi a vitória mais importante para a gente. A gente teve excelentes vitórias contra o Atlético Goianiense em casa, contra o Curitiba em casa de virada, um jogo que ficou marcado na lembrança do torcedor, dos atletas. E contra o América Mineiro também de virada, fora de casa. O América Mineiro estava, se não me engano, há 500 e tantos dias sem perder em casa. E foi uma vitória mais importante nossa do ano, por todo o contexto que o campeonato, que a gente se colocou nesse contexto, e valorizar bastante. A segunda... G4. É um sonho, mas antes de deitar e sonhar, a gente precisa manter os pés no chão, caminhar para sair daquela zona do 14º, 15º. A gente chegou a passar aí algumas rodadas na zona de rebaixamento. Vamos trabalhar para isso. Vai ser uma caminhada difícil, mas primeiro é buscar uma sequência positiva dentro da competição, uma sequência de vitórias, como a gente conquistou em alguns momentos ali 5, 6 rodadas sem perder, mas buscar ficar longe primeiro dessa zona incômoda, e aí de repente, faltando ali 6, 7 jogos, a gente recalcula e vê se é possível, pois a gente tem que merecer mais para estar lá em cima. Esse grupo vem trabalhando muito, são ajustes, entendimentos, reforços chegando, e a gente vai sempre buscar esses ajustes para estar... Tomara, vou lembrar disso, se a gente estiver buscando lá no final do campeonato, eu vou estar lembrando de você, para a gente aí fazer... Significa que a gente fez um campeonato sem sofrer mais na parte de baixo, mas por merecimento, que esse grupo tá lutando e entendendo bastante competição, brigando por coisas grandes aí para a Ferroviária, para Araraquara.
Muito obrigado, professor Vinícius Bergantin. Obrigado aos amigos da imprensa e uma boa noite ao torcedor afiano.